eu sou o Henrido e esse vídeo vai ser uma resposta em partes ao vídeo do Renan, que é do canal Mas Afinal. O que acontece? Eu já fiz diversos vídeos respondendo ele e eu respondo ponto a ponto, só que fica muito longo o vídeo e eu não consigo fazer abaixar o tempo. E eu tenho certeza que não é um vídeo que vai ser visto até o final, somente com o tempo de duração que eu tava tendo. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte, ele traz alguns pontos aqui no vídeo. Caralho. Ah, maldita rinite. Meu Deus, cara. Será que eu tenho alergia a gado, mano? Eu só abri o vídeo e, pô, agora a voz vai ficar mais fanha que normal. Os caras já me xingam porque eu tenho voz fanha. Eu tenho rinite, poxa. Não tem um pingo de empatia. Deixa eu pegar o meu remédio pra rinite, peraí. A voz vai ficar fanha ainda. Eu vou voltar com efeito de rinite. Mas eu vou tentar cortar essas puxadas de catarro aí. Então eu vou pegar 2 pontos dele agora, que são pontos que são relativamente curtos. E depois, na medida em que o tempo vai passando, eu vou pegando mais pontos e vou fazendo vídeo sobre eles, tá? A primeira coisa que eu quero discutir do que o Renan trouxe é isso aqui, ó. Primeiro, isso não é uma discussão semântica. É uma discussão semântica, sim, óbvio que é. Tá, então o que acontece? Os ANCAPs falam que isso não é uma discussão semântica, ele diz que óbvio que é. Mas na verdade, quando o Renan lançou o primeiro vídeo dele, falou assim, ó, eu não gosto dos ANCAPs, eu não sei se foi não gosto, ele demonstrou que tinha um sentimento negativo com os ANCAPs por conta disso que eu vou falar agora. Mas enfim, eu não gosto dos ANCAPs porque eles não respeitam conceitos pré-estabelecidos historicamente. Esse foi o termo dele, ou seja, existem conceitos que foram pré-estabelecidos historicamente e nós devemos respeitá-los, não podemos mudá-los, nós temos que usar ele. Então esse foi o problema que ele achou, de tudo do anarcapitalismo, esse foi o problema que ele achou e destacou. E o que acontece? A maioria das respostas que foram dadas a ele, assim, cara, conceitos não são absolutos, pode mudar o conceito. Conceitos mudam. Então, o mesmo exemplo que eu dei. Existem conceitos que têm o mesmo som, sinal, mas que possuem interpretações diferentes. Existem conceitos que são diferentes, mas que possuem significado igual, ou seja, a interpretação é igual. Então, na verdade, é uma discussão de conceitos, só que você que começou argumentando dizendo que não. Então, assim, não sei se você abandonou o argumento daquele momento que tu falou, naquele vídeo do Refutando ANCAP, que é esse aqui, ó. Eu já mostrei várias vezes pra vocês, não importa mostrar mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre o que mais incomoda nas pessoas ditas anarcocapitalistas. Ah, a coisa que mais incomoda dele nas pessoas ditas anarcapitalistas. Primeiro, em termos de ideologia, é que eles não respeitam conceitos pré-estabelecidos. Então, sei lá, isso aqui é uma cagueta. Então, enfim, né? Foi isso que ele falou e levou uma enxurrada de comentário. Ele não falou assim, não, eu mudei de ideia, eu estava equivocado. Na verdade, conceitos podem ser mudados. Nós temos pré-estabelecer eles no início de uma conversa, que foi aquilo que o Porto falou, que ele falou que concorda com ele. Pra tu ver. Mas, enfim. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é uma coisa que ele já falou antes e que me incomoda bastante, que é o seguinte. É o problema das falácias, né? O que acontece? Ele fala o seguinte pra nós. Tipo assim, é exatamente isso que acontece. Ficaram mordinhos quando eu falei que eles adoram ser irrefutáveis e adoram mesmo. E assim, essa irrefutabilidade deles está muito ligada a uma falácia do escocês de verdade, que é tipo assim, se tu tiver fé, tu consegue tal coisa. Mas o cara tenta e não consegue. Pô, tu não teve fé suficiente pra isso. Ah, então olha só o pulo lógico que a gente dá. Ou é aquela coisa assim, escoceses tomam isso. Não, eu não tomo isso. Ah, não, tu não é um escocês de verdade. O anarcapitalismo está muito ligado a essa coisa irrefutável, por quê? Trocando em miúdos. Até o dia de hoje, o capitalismo sempre teve intervenção do Estado. Pode ser que o futuro não tenha? Não sei, não prevejo tudo, até o dia de hoje. Então é muito louco isso, porque daí é óbvio que sempre tu vai estar certo, porque tu fala o seguinte, eu não quero intervenção do Estado na economia. Daí, até o dia de hoje sempre teve. Então por isso que a gente não vive o capitalismo de verdade. Viu como é uma falácia muito do escocês de verdade. Eu vou tirar essa... Eu vou dar mais um plug e dar um pause, porque essa cara ficou estranha. Muito. Demais. Meu Deus. Essa coisa que ficar jogando. É que nem aquela galera que é socialista e fala assim, Mas enfim, falácia do escocês de verdade ou falácia do escocês verdadeiro. Qual é o problema que eu tenho com isso? Primeiro, a falácia do escocês verdadeiro, ela só se evidencia num ad hoc. É quando você faz uma afirmação, uma conclusão, você recebe um contra-argumento e você adiciona algo que não está embutido nela. Às vezes não necessariamente precisa ser claro que você colocou algo nela, para dar uma pureza, para que faça com que o teu argumento, na verdade, não seja falseável. Mas perceba, existem 2 passos aqui. O primeiro passo é a apresentação do argumento, da afirmação com um conceito já definido e fica claro que o conceito é X, vamos assim dizer. E no segundo passo, posso perceber um contra-argumento que te falseia, vamos assim dizer. Tu adiciona mais um elemento e fica X mais Y, só que não estava antes, e você adiciona agora para ter uma pureza maior e assim evitar ser falseado, tá? Ou seja, a falácia do escocês verdadeiro. Imaginemos, por exemplo, que eu sou um escocês nacionalista e que eu sou muito nacionalista mesmo. Que eu vejo, na verdade eu acho que é essa a origem, e que eu vejo, por exemplo, uma brutalidade acontecendo na cidade e eu digo, esse cara não é escocês. De repente uma outra brutalidade acontece, pior do que a original, e eu percebo que na verdade escoceses podem fazer isso assim, esse cara não é escocês de verdade, que é mais ou menos o que o Renan falou. Então, o que acontece? Quando tu fala escocês, o conceito escocês, vem o conceito nacional escocês, ou seja, nasceu na Escócia. E
Quando você argumenta usando isso, você pressupõe isso, que foi o caso inicial. Então depois, quando você vê um contra-argumento, você adiciona uma pureza, que nesse caso a pureza é o seguinte: é escocês não cometer crime, ou seja, escoceses não cometem crime. Não fica óbvio isso, mas para buscar uma pureza, aquilo ficou evidenciado ali. Isso que sim é uma falácia escocesa verdadeira. E por que o capitalismo não cai na falácia escocesa verdadeira? Porque a gente já define muito bem o termo capitalismo. O que o Renan falou, capitalismo mais Estado, a gente chama de corporativismo. A gente não tá negando que não existe o negócio. A gente só dá um outro conceito para ele. Determinamos capitalismo como. E como que a gente define, perdão. E como que a gente determina o capitalismo? Como propriedade privada dos meios de produção e trocas entre indivíduos sem qualquer agressão. Então, isso será capitalismo para nós. O que o Renan chama disso, eu não sei. Mas se ele chamar de Rosenberg, eu vou dizer: então, Renan, o que tu chama de capitalismo, eu chamo de corporativismo, e o que tu chama de Rosenberg, eu chamo de capitalismo. Entendeu? Então não tem problema algum. Então, quando alguém for me dar um exemplo em que não tem respeito à propriedade privada do meio de produção, é óbvio que eu vou dizer que não é capitalismo, porque eu já defini isso perfeitamente no começo. E eu não fiz nenhum ad hoc, tá? Então, não é uma falácia do escocês verdadeiro. Não é só porque algo tem uma semelhança com uma falácia que vai ser mentira. E muito menos que porque algo vai ter uma falácia ali no meio, ou porque vai ser mal estruturado, que vai ser mentira também. Isso é falácia da falácia. Então, a falácia da falácia é ótima. Mas enfim, então, só pra deixar bem claro, quando eu falo que não é porque tem uma semelhança que vai ser falacioso, eu quero dizer o seguinte: o Renan falou que não é blá 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 de verdade, aí é escocês de verdade. A pessoa vê um comentário assim: não, mas isso aqui não é capitalismo de verdade. Ele acha: escocês de verdade. Eu falo: nossa, escocês de verdade. No vídeo, Renan. Então, tipo assim, é muito importante destacar que não é porque parece ser falacioso que de fato é. Tu tem que fazer que analisar o contexto inteiro. Porque a falácia justamente é uma incoerência. É algo que não se segue. As premissas que não contribuem com a conclusão. Então, por exemplo, o Renan tá errado porque ele é feio. Por que uma ideia em que ele afirmou que provavelmente não tem nada a ver com a beleza dele vai ser anulada porque ele é feio? Faz sentido. Agora imaginamos o seguinte: imaginamos que o Renan é feio de fato. Feio é um conceito objetivo. E diga: não, eu sou bonito. Eu vou dizer pra ele: não, Renan, você tá errado porque você é feio. E ele é feio de fato. Então, assim, isso seria um ad hominem. Mas nesse caso aqui não seria. Então tem que ficar muito bem explicado o que é uma falácia, o que não é, quando se caracteriza a falácia e por que nesse caso é uma falácia. São conceitos pré-estabelecidos. Aí você vai dizer: mas escocês sempre vai ser nacional, não sei o que. Errado também. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui chamando o Renan de mongol, ele não ia perguntar por que eu acho que ele nasceu na Mongólia. Ele ia perguntar: por que você tá ofendendo a minha capacidade intelectual? Que hoje o termo mongol, pelo menos na minha época, é muito associado a uma pessoa que não tem capacidade mental para as coisas. Ou tem, mas é meio estabanado, enfim. Então, conceitos mudam, até conceitos que parecem que são intactos, como essa questão da nacionalidade das pessoas. E não é uma falácia do escocês verdadeiro, porque o conceito foi definido muito bem inicialmente. E eu não neguei o teu conceito, no caso o capitalismo Estado. Eu apenas defini outra coisa como ele, que neste caso é o corporativismo. Então, assim, eu nessa parte do vídeo, eu acho que vai ficar bem mais curtinho, vai ficar mais dinâmico também. Fica claro que não é que os ANCAPs não cometem a falácia escocesa verdadeira, mas que o argumento central e técnico que é estudado e relido e discutido atualmente, não é assim que a banda toca. Na verdade, a teoria do socialismo e do capitalismo do Hans Hermann Hoppe, ele vai estudar várias formas de não respeito à propriedade da propriedade privada do meio de produção, das formas contratuais, e vai definir de várias formas diferenciadas. Claro que ele começa tudo falando que é um socialismo, mas enfim, então não é simplesmente eu olhar algo que nem o Renan fez, porque no começo do vídeo ele falou assim: não, meu problema é com o público ANCAP, que é a maioria do meu canal. Tenho certeza que deve ter feito um teste empírico pra validar isso, né? Tipo, não, realmente a maioria que achou isso, fez um simuladão lá, um Enem do Renan, não, realmente a maioria dos ANCAPs acham isso. Ele falou assim: não, a maioria dos ANCAPs do meu canal falam essas barbaridades, etc. Mas beleza, cara, mas se você vai discutir, vai debater ANCAP, não acho que seja, sei lá, honesto tu pegar o conteúdo que é mais aceito ou mais discutido? Eu acho que é importante, cara. Assim. Não vou parar o vídeo agora dessa música desgraçada que tá aí no som. Olha essa música, cara. Pra quê, cara? Pra quê? Então, olha, novamente, não é uma falácia escocesa verdadeiro, já deixei isso bem claro. Conceitos precisam ser pré-estabelecidos. A falácia escocesa verdadeiro tem-se um ad hoc, que nesse caso, o exemplo que ele deu tá bom, tem que ter fé. Aí o cara foi lá, vamos supor que o cara orou, teve fé mesmo, ficou objetivamente claro que ele teve fé. E você, não, mas você não teve fé de verdade. Ele tem que adicionar uma outra coisa que é de verdade que ele não adicionou antes, tá? E os ANCAPs, não, eles definem. Se você já define antes, e você me apresenta uma coisa que não é o que eu defini, não é falácia escocesa verdadeiro. É comparação lógica, meu querido. É tu pegar a minha definição e o que tu me trouxe, os conceitos, se tem uma semelhança ali já que você usa definição diferente, se tem uma semelhança ali na tradução, sem dizer, e ver se bate. É assim, não é falácia escocesa verdadeiro. Meu Deus do céu, cara. É simples isso, é básico. Então não é falácia escocesa verdadeiro. Isso aqui, acho que já ficou batido. Próximo vídeo, deixa eu ver o que é o próximo. Próximo vídeo eu vou falar sobre uma coisa que o Renan traz muito no canal dele, já fez, que é definir um determinado comportamento com uma compreensão de mundo que
nesse caso é o anarcapitalismo. Então, se é incel, é ANCAP, nossa, então todo ANCAP é incel, ou todo ANCAP faz isso. O Renan já falou, tá? Falou as palavras dele assim no canal. Eu tenho que estudar muito esse negócio de incel e ANCAP, que tem uma relação ali, como se um comportamento, ele fosse requisito necessário para uma certa compreensão de mundo. Então, existe incel comunista, socialista, o cara tem que pegar, despender tempo para dizer isso, olha, é de doer o fígado. Não existe comportamento, esse tipo de comportamento em comunismo, socialismo, social-democrata, os caras que seguem o Renan também, existe isso em tudo que é lugar, tá? Então, o próximo vídeo vai ser falar só sobre isso, e eu acho que eu também vou abordar um pouco sobre o polilogismo que eu tava interessado em falar, e é isso aí. Então, por hoje é só, um grande abraço e até mais!